A força que vem do Senhor. Em dias como os nossos, precisamos de força. Precisamos ser revigorados e fortalecidos para enfrentarmos os desafios da nossa caminhada. A caminhada cristã começa exatamente no dia da nossa conversão. No dia que convertemos, uma jornada se inicia rumo à terra prometida, rumo a novos céus e nova terra. E ela dura todo o nosso período em vida, todo o nosso período de vida aqui na terra. E a jornada, para a grande maioria, é muito, mas é muito longa. E você sabe que o caminho longo, quanto mais longo ele é, mais obstáculos e dificuldades ele vai demonstrar, vão aparecer. E você sabe que em uma jornada, quanto mais longo o caminho é, mais ele exigirá de quem por ele passa. A jornada do cristão, a caminhada do cristão é um caminho muito longo e cheio de obstáculos. E só consegue caminhar por ele e completar ele quem tem muita força, quem é revestido de muito vigor. De modo que, sem sermos fortalecidos, não conseguiremos caminhar por esse caminho, nem completar a jornada. E é isso que o salmista diz que os peregrinos precisavam quando estavam indo para Sião, para Jerusalém. O texto diz aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Veja, ele está descrevendo as situações e circunstâncias durante a trajetória e durante o caminho na peregrinação. Faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. E aí o verso que eu quero tratar. Vão indo de força em força, cada um deles aparecendo diante de Deus em Sião. A expectativa de chegar fortalecia eles. É de força em força, uma força crescente, uma força que se renovava, uma força que os revestia diariamente. Esta era a força que dava a eles recurso para chegar diante de Deus em Sião. E é essa força que nós precisamos. Meu irmão, eu tenho absoluta certeza que, assim como eu, você se vê exausto nesse caminho, se vê cansado e se vê com cargas para carregar muito pesadas, inimigos e desafios muito pesados. E você se pergunta: será que eu vou conseguir lidar com isso? São tantas frentes de batalha, são tantos obstáculos, tantos imprevistos. Quando eu penso que venci um, já aparece outro e outro. Quando eu estou terminando de solucionar um problema, surgem mais dois. Isso quando não vem 3, 4, 5 ao mesmo tempo. E eu confesso que isso nos leva a fraquejar, a esmorecer, a esfriar, a temer e até pensar em desistir. Porque são situações tão delicadas, são dificuldades tão complexas. E nós precisamos, à semelhança do salmista, para aparecer diante de Deus em Sião,
para completar a jornada, para andar nesse caminho e vencer os obstáculos, eu tenho que ir de força em força. Eu tenho que ser fortalecido de forma crescente e ser revestido dessa força. E de onde vem essa força? O texto diz no verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A dependência, a confiança de passar por esse caminho e de vencer está no Senhor, aquele que nos fortalece. É nele, meu irmão, que você precisa buscar essas forças. Como Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso no Cristo que me fortalece. Você deve buscar essa força no Senhor para te revestir de ânimo, de coragem, de intrepidez, de fé, de ousadia, de audácia, para você continuar seguindo e não desistir. Eu sei, eu imagino o quanto deve estar difícil e o quanto deve esgotar as suas forças e quanto isso deve abater você. Mas vai, meu irmão, vai de força em força, vai olhando para o Senhor, vai buscando dele a energia, dele o recurso, dele a fé, dele a força, para que você conclua o seu caminho. Muitos dependem de você, muitos estão com os olhos em você. Sua família depende de você, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, aqueles que te rodeiam, estão com os olhos em você e dependem de você. Nesse sentido, você não pode desistir, não pode recuar, não olhe atrás, não desista, não ceda 1 milímetro de espaço para o inimigo. Avante, transponha esses obstáculos, salte sobre eles, derrote esses inimigos, lute contra eles, vá no Senhor e na força do seu poder, que Deus há de te dar vitória. E assim os peregrinos chegavam, de força em força, eles apareciam diante de Deus em Sião, revestidos na força do poder de Deus. Que Deus te conceda força nesse domingo, que Deus te conceda força nessa hora, que Deus te conceda força para vencer esse desafio, esses obstáculos, que a força de Deus esteja em e com você.